Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo programa Transpositividade. No programa de hoje, vamos apresentar mais 3 articuladoras do Brasil para apresentar alguns dos espaços de saúde com atendimento especializado para a população de pessoas trans. Este programa é uma iniciativa da Rede Trans Brasil em parceria com o Fundo Positivo. E aproveito também para convidar você que não conhece a Rede Trans Brasil a nos seguir no Instagram, através do @Rede Trans Brasil e se inscrever no nosso canal do YouTube, Rede Trans Brasil 8992. Hoje estaremos visitando os estados do Ceará, Goiás e Piauí. Como vocês puderam acompanhar no programa anterior, e quem não acompanhou ainda, não viu o nosso episódio anterior, aproveita aí e dá uma paradinha, até para vocês entenderem do que a gente está falando, né? Vamos conhecer um pouco do trabalho desenvolvido nos CTAs e ambulatórios trans desses estados, para que a população de pessoas trans possa conhecer um pouco mais dos nossos serviços. Também quem não é trans, né, mas que tem um filho, uma pessoa trans próxima, que possa estar indicando para esses serviços. A primeira visita de hoje será ao Ceará, estado nordestino, conhecido pelo seu litoral com belas praias e seu artesanato. Mas será que lá tem belas políticas públicas de saúde voltada para a população de travestis e transexuais? Nossa anfitriã de hoje, né, nesta visita, será a articuladora local Vida Vitória. E eu vou chamar o vídeo aqui para vocês entenderem um pouco de como está esse panorama, né, sobre a saúde de pessoas trans lá no Ceará. Conta pra gente, Vida Vitória. Olá a todos, todas e todes, me chamo Vida Vitória. Estou como primeira secretária da ATRAC, Associação de Travestis e Mulheres Trans do Ceará. Estou aqui representando também o Transpositividade, que é um projeto vinculado à Rede Trans. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, que é a saúde da população trans. Bem, como nós sabemos, o Brasil continua liderando o ranking ano após ano de país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. E o Ceará lidera o ranking dentro do Brasil de estado que mais violenta essas pessoas. Isso significa que nossa população trans e travesti se encontra extremamente vulnerabilizada em diversas esferas sociais, desde a esfera financeira, desde a saúde pública, desde a educação, a muitas outras camadas sociais. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre saúde, qualidade de vida e acesso à saúde básica da população trans e travesti no nosso estado. Vocês sabiam que a nossa população trans e travestis enfrenta uma série de problemáticas para acessar esses espaços básicos da saúde? Desde o atendimento nas recepções, na ponta da lança, até o atendimento nos próprios consultórios, onde são desrespeitadas, desrespeitados, desrespeitades, sofrem discriminação e preconceito, falta de profissionais capacitados, falta de infraestrutura, estruturas que não foram feitas e pensadas para essas existências e esses corpos, entre diversas outras problemáticas. Em vista que esses serviços são de extrema importância para a população trans e travesti. Nós precisamos de acesso à terapia hormonal, nós precisamos de acesso multidisciplinar a psicólogos, psiquiatras que façam um bom acompanhamento. Nós precisamos ter acesso à saúde básica, assim como todos os outros cidadãos e cidadãs. Nós precisamos ser tratados e tratadas com dignidade, assim como todas as outras pessoas na sociedade. E é por isso que eu estou aqui hoje investigando o quão satisfatório tem sido os serviços ofertados pelos ambulatórios trans e CTAs para a nossa população trans e travestis que se encontra tão vulnerável e tão carente desses serviços. Vamos lá comigo? Eu estou aqui no ambulatório trans de Ceará, Fortaleza, e vou mostrar um pouco para vocês de como funciona esse aparelho. O ambulatório trans de Fortaleza conta com 6 consultórios fixos, um para cada profissional. São 2 médicos, um psicólogo e uma enfermeira, contando com uma recepção específica para direcionar os pacientes do ambulatório, salas limpas, bem estruturadas e climatizadas, duas salas de reuniões onde acontecem os momentos de trocas de informações importantes entre os funcionários e um auditório onde geralmente acontece um momento de acolhimento geral, inicial, antes de começar os atendimentos individuais. Olá, estou aqui hoje como coordenador do CETRANS,
Vitor Rezende, endocrinologista. O Ser Trans é o serviço de referência para pessoas trans, não é isso? O Vitor vai falar um pouco sobre os serviços que são ofertados aqui, para que a gente fique por dentro, né, do que vem acontecendo e como a nossa população tem sido assistida aqui no nosso estado. Vitor, é um prazer estar aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta e assim a gente desenvolve a entrevista. Vitor, quais os serviços que estão disponíveis atualmente no ambulatório? Primeiramente, muito obrigado, Vida, pela oportunidade de estar falando de um serviço que para a gente é tão importante, né, para a nossa sociedade. O Ser Trans é um serviço que já existe desde 2018, só que ele funcionava num outro equipamento. Ele funcionava no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, que é um hospital da rede estadual de saúde, e ele foi migrado para o novo Hospital Universitário do Ceará, que é o maior hospital do estado e um dos maiores do país, exatamente com o intuito de que o nosso serviço fosse ampliado, né? Então hoje nós contamos com algumas especialidades do ambulatório, são 6 especialidades diferentes, com atendimentos em endocrinologia, psiquiatria, psicologia. Nós temos atendimentos com o clínico, com a enfermagem e com o serviço social, né? Então, o paciente que acessa, a pessoa que acessa o nosso ambulatório, ela vai percorrer por todas essas categorias de acordo com a sua demanda. E não somente essas categorias. Como nós estamos no hospital geral, esse paciente que precisar, por exemplo, de um atendimento cirúrgico, um atendimento de uma outra especialidade, ele tem como fazer um atendimento 100% gratuito pelo SUS, com essas especialidades de acordo com a demanda. E como anda a adesão da população trans a esse serviço? A gente fica bastante animado, porque com a mudança de hospital, nosso ambulatório ele foi ampliado para funcionar de segunda a sexta-feira, né, 40 horas por semana, houve uma veiculação grande na mídia disso. Então, pessoas que não conheciam o nosso ambulatório passaram a conhecer e começaram a acessar, né? Então, para você ter uma ideia, quando o ambulatório veio para esse hospital, até hoje, né, que a gente está gravando aqui em setembro, a gente já aumentou em 3 vezes o número de pacientes que são acompanhados aqui no serviço. Então, a adesão dos pacientes tem sido muito boa e a procura tem aumentado cada vez mais, né, por todos esses fatores que a gente já comentou. Como é feita a seleção e o treinamento da equipe do Ser Trans? Então, o nosso ambulatório, como ele já existia, uma parte dos profissionais que já atendiam, já tem bastante experiência, né, de anos, no atendimento à saúde da pessoa trans, veio, né? Então, por exemplo, uma das nossas assistentes sociais, eu como endocrinologista, psiquiatra, então uma parte da população, dos nossos profissionais já veio. E a outra parte, devido à ampliação, né, foi feita uma seleção de pessoas que têm já expertise, né, que são capacitadas para o atendimento à saúde da pessoa trans, né? Então, por exemplo, eu participei diretamente da seleção desses pacientes por conta da minha condição de coordenador, né? Então, os psiquiatras, de preferência, que tivessem atendimento, especialidade em sexologia, né? Então, os nossos profissionais, eles são capacitados a atender e a gente tem esse cuidado também de fazer uma reciclagem periódica dos nossos saberes, né? Não só internamente da equipe, mas também tratar com outros profissionais que lidam, né, no atendimento desse paciente, como por exemplo segurança, um recepcionista, a pessoa do laboratório. Então a gente tem esse cuidado, né, de fazer um letramento. Vitor, existe fila de espera? Como funciona o processo de agendamento dos serviços? Vida, o nosso ambulatório, devido à grande publicidade na mídia que ele veio, aumentou bastante a demanda, né? Então, como é que o paciente faz para poder acessar o Ser Trans? Ele deve procurar uma unidade de saúde, de preferência um posto ou unidade básica de saúde, e solicitar um encaminhamento especificamente para o nosso ambulatório. Então, a pessoa não deve procurar, por exemplo, eu quero um atendimento com um endocrinologista, porque pode ser que você seja encaminhado para um endocrinologista que não seja apto a realizar o atendimento. E o nosso ambulatório, por prestar uma atenção integral, né, desde especialidades, desde dispensação de medicamentos, realização de exames que são pertinentes ao processo de afirmação de gênero, é o ambiente que tem a maior estrutura e a melhor estrutura para acolhimento. Então, não é que um endocrinologista fora não possa, mas ao pedir um encaminhamento, peça um encaminhamento direto para o Ser Trans.
porque aqui é que você vai encontrar o atendimento mais complexo. Então, todos os pacientes, eles vêm regulados, né, através do posto, pela Central de Regulação do Estado. Então, nosso ambulatório, ele não é um ambulatório porta aberta, então a pessoa não consegue chegar aqui e a gente fazer um atendimento de imediato, ele precisa passar por essa regulação. Então, todo paciente deve procurar um posto de saúde, pedir a regulação do nosso ambulatório, que assim que disponível, ele vai ser acolhido. A articulação com outras áreas da saúde, como psicologia, endocrinologia, infectologia? Nosso ambulatório, como eu já falei, né, dispõe das especialidades necessárias para o processo de afirmação de gênero. Caso o paciente, como você perguntou, necessite de um atendimento em infectologia, esse paciente ele vai ser encaminhado para um serviço de saúde que disponha do que ele precisa, não só infectologia, né, como outras especialidades ou mesmo outras demandas que aquela pessoa venha a ter. E a respeito de outras áreas, como empregabilidade, segurança pública, educação? A gente compreende as dificuldades que pessoas trans vivenciam em vários aspectos da sua vida, né? Inclusive questões relacionadas à violência, segurança, empregabilidade. E aí, por isso, nosso serviço social aqui no ambulatório, Vida, ele funciona 30 horas por semana para dar exatamente essa devolutiva para as pessoas que nos procuram. O nosso serviço social, ele vai avaliar não só a questão da anamnese social em si, mas ele encaminha para o devido serviço que seja necessário, como, por exemplo, os centros de referência LGBT, que aqui no estado nós temos o Tina Rodrigues e o Janaína Dutra, que prestam assistência de diversas formas, desde retificação do nome civil, a acolhimento relacionado a violências. As nossas assistentes sociais também têm esse cuidado relacionado à empregabilidade, ou mesmo ao acesso a um benefício de prestação continuada que porventura aquela pessoa tenha direito, né? Então esses pacientes, eles são vistos com esse olhar, tanto o olhar social mesmo, né, em relação à empregabilidade, segurança, e o que a gente não consegue resolver, a gente tenta encaminhar para a rede para dar essa celeridade, né, naquela demanda. Senador, o que você acha que poderia melhorar ao serviço prestado para pessoas como nós, pessoas trans aqui no ambulatório? Nós já tivemos grandes avanços, né? A vinda do ambulatório Ser Trans para o Hospital Universitário do Ceará já foi uma grande conquista para a saúde como um todo. Então, a ampliação para 40 horas semanais, a possibilidade de dispensar todos os tipos de hormônios que são necessários ao processo de afirmação de gênero, né? Já foi uma grande conquista. A gente entende que sempre há algo que possa ser feito, né? Sempre tem o que melhorar. E um dos intuitos do ambulatório ter vindo para esse hospital geral, que tem uma superestrutura, é que no futuro a gente possa realizar cirurgias do processo de afirmação de gênero, cirurgias de modificação corporal, né? Como mastectomias, implantes de silicone, cirurgias que são previstas na portaria do SUS. Então, eu acho que a grande melhora que nós estamos precisando no momento, que se tudo correr bem, né, vai acontecer em breve, é iniciar a realização dessas cirurgias, que é um grande sonho para todos nós do Estado. Sim, será incrível. Pois, Victor, muito obrigada. Eu que agradeço a Nós oportunidade. agradecemos demais. E muito obrigada. É isso. E de volta aqui para os nossos estúdios, né? Eu vou estar chamando, né, Vida Vitória, para a gente estar comentando, conversando um pouco como foi essa visita dela lá ao ambulatório trans. Vida, tá por aí? Estou aqui sim. Boa noite, Eduarda, querida. Oi, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Fiquei muito feliz, Vida, com o que você pôde trazer do ambulatório trans lá do Ceará, né? Achei super importante você fazer aquele recorte inicial, né? Falando sobre as questões ainda do Brasil, por ser um país que mais mata pessoas travestis e transexuais. E que de acordo também, né, com o nosso dossiê realizado pela Rede Trans Brasil, a gente vê que o Ceará é um dos estados que está no ranking de violência contra pessoas travestis e transexuais, né? E aí, quando a gente fala disso, Vida, como a gente não lembrar, né, do caso Dandara, que foi um caso absurdo que aconteceu aí no estado do Ceará, mas que também, de certa forma, repercutiu de forma positiva, onde a gente pôde ver que o Ceará também vem despontando com relação a políticas públicas voltadas para pessoas travestis e transexuais, né? E aí, Vida, eu pude ver, né, que o coordenador do Ser Trans, né, que é esse serviço de referência para pessoas trans,
é o doutor Vitor Rezende e pude sentir, né, nele durante a sua entrevista como ele tem uma sensibilidade, né, voltada para pessoas travestis e transexuais. E aí, Vida, algo que me chamou muita atenção inicialmente, né, foi ele falar que em 2018 o ambulatório trans ele funcionava, né, no Hospital de Saúde Mental. E que depois ele foi para outro espaço, né, que é o Hospital Geral. E aí, Vida, eu fiquei assim, né, pensando, a gente sabe que muitas das vezes as pessoas questionam muito, né, a gente viu que durante um tempo a gente foi muito perseguida com relação a essas questões, né, achar que ser uma pessoa transexual era algum distúrbio psicológico, psiquiátrico, né, e achei interessante quando ele traz, né, essa realidade de dizer que antigamente, né, em 2018, funcionava no Hospital de Saúde Mental, e achei um ganho ir para um hospital geral e queria saber um pouco sobre sua visão sobre de forma inicial, sobre essa questão. Certo. Mais uma vez, boa noite a todo mundo, a todos. Eu me chamo Vida Vitória, estou como primeira secretária da ATRAC, que é a Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais aqui do Ceará. Estou graduanda em Serviço Social e também estou como agente local da Rede Trans aqui no estado. É muito importante todas as informações que a Eduarda trouxe, que eu também trouxe no vídeo da entrevista. Realmente, o estado do Ceará está no ranking, né, como um dos estados que mais tem catalogado violências contra a população trans e travesti. E eu Uhum, acho muito importante a gente trazer esse dado, essa informação dentro desse aspecto. O Ceará lidera esse ranking por também ser o estado que lidera os sistemas, as ferramentas que catalogam essas violências. uhum, Então, o estado do Ceará é um estado que está bem à frente em questão tanto as políticas de afirmativas voltadas à população trans e travesti, como também ao próprio sistema de catalogar essas violências, né? Então, é até natural que estejamos num ranking acima dos outros estados, porque aqui realmente estamos levando bem a sério essa questão de acompanhar os casos de violência e trabalhar, né, nas instituições que recebem esses casos para que portas cada vez mais abertas e a gente consiga, assim, fazer um acompanhamento devido e satisfatório. Em relação ao ser trans, o ser trans nos mostra o que há no Estado e nos órgãos competentes do Estado sobre essas políticas afirmativas, né? De uhum, início, ele foi realizado realmente através das possibilidades no hospital mental. uhum. E isso trouxe uma série de questões para a questão de estereótipo em relação às Sim. pessoas trans, é, essa herança, né, que ainda estamos tentando aí desvincular, pois há pouquíssimo tempo que foi desvinculado, né, essa perspectiva de uma forma científica mesmo. Então, isso foi ouvido pelos órgãos competentes, e assim, logo que o BUC, né, que é o Hospital Universitário do Ceará, foi construído, o Sertrans foi realocado, Uhum, justamente pela escuta ativa desses questionamentos e para o não fortalecimento dessa estereotipização. E aí, lá mesmo no endereço anterior, já havia essa preocupação com os profissionais adequados, capacitados, que passaram por letramento, né, em relação a pessoas trans e travestis, para que houvesse um atendimento qualificado. E esses profissionais apenas saíram de lá para outra instituição. O Vitor Rezende, que é o coordenador, nos uhum. explicou isso muito bem. Então, houve essa preocupação, né? E assim como os profissionais que venham a ingressar no trabalho agora no hospital universitário, eles terão a mesma preocupação em relação a essa capacitação. Eu fui muito bem acolhida no hospital, fui muito bem acolhida pelo grupo gestor, né, do Sertrans, e só tenho a trazer mais elogios em relação ao equipamento. Acho que é um equipamento que, pelo que eu pude observar, tem uma tendência gigantesca a crescer, a se ampliar, e que realmente tem atendido um número de pessoas trans e travestis de uma forma satisfatória e cada vez mais progressiva.
Isso é maravilhoso, Vita, você trazer essas questões, né? Até para quem está nos assistindo, para quem é aí do Ceará, né? Ou quem pretende ir para o Ceará, que pode estar fazendo, né? Continuar o seu tratamento, né? Através do ambulatório trans, isso é muito importante. E outra coisa também, né? A gente valorizar e entender também que quando fez essa mudança para o hospital geral também, pôde possibilitar que a pessoa trans tivesse outras especialidades, né? A ser acolhida nesse espaço. E não só as questões do ambulatório trans em si, nesse caso tivesse alguma coisa relacionada a alguma questão de coração ou outro lugar, por ser um hospital, né, consegue acolher essas outras demandas das pessoas trans, né, Vida? Sim, é possível, inclusive, realizar, como foi dito, né, exames e outros protocolos que sejam necessários dentro do hospital universitário. O ser trans, na verdade, é um setor dentro do Hospital Universitário do Ceará, que foi um grande projeto do governo do estado realizado. É um hospital que a gente nota a capacitação e todo o investimento financeiro que foi feito. Então, esse setor é um setor que caminha para ser ampliado, né? Como ele Isso. tem essa especificidade em relação às pessoas trans, o próprio Vitor Rezende nos traz esse dado importante da perspectiva de ampliação do ser trans, que é de conseguir realizar, inclusive, cirurgias, né? Sim. Futuramente. Então, é para isso que o ser trans, o ambulatório trans aqui no Ceará está caminhando. Vida, também a gente pode observar, né, no vídeo que você fez, no registro que você fez, que essa mudança de hospital também proporcionou que o atendimento fosse de segunda a sexta-feira, né, e que a ampla divulgação na mídia, né, como o Dr. Vitor trouxe, também fez o aumento de 3 vezes mais de pessoas que recebiam, né, de pessoas trans. Então, isso a gente mostra que realmente foi algo muito positivo, né, para a população de pessoas trans, né, aí do Ceará. Sim, muito positivo. E nós precisamos ampliar cada vez mais, né? Assim, infelizmente ainda existe um déficit em relação à informação mesmo, à veiculação dessas informações para que chegue nas pessoas trans. Nós precisamos lembrar que é uma população ainda muito vulnerabilizada, que Uhum. atravessa vulnerabilidade econômica, né? Vulnerabilidade social. Então, é preciso aí ainda mapear como é o acesso dessas pessoas à internet, Sim. o acesso à informação no geral, e como veicular de uma forma mais assertiva. Nós da ATRAC estamos trabalhando muito em relação a catalogar essas informações para conseguir trabalhar de uma forma mais assertiva nas nossas atividades. Isso. Mas ainda assim, Uhum. tem sido uma ferramenta que se amplia cada vez mais e que chega muito rapidamente para a população de pessoas trans, inclusive a população de pessoas trans mais nova, né? Sim. Então, tem sido muito interessante ver como tem acontecido realmente. E a É, gente precisa vincular informações que são urgentes também sobre como funciona o atendimento no uhum. Sertrans. Eu postei um vídeo chamada, né, sobre essa entrevista no Instagram pessoal e da Atrac, e nós recebemos muitas dúvidas sobre Uhum. como acontecia o atendimento no Sertrans. E aí eu tinha que explicar que o Sertrans não tem as portas abertas, Sim. que é preciso que o atendimento seja através de um posto de saúde, que faz um encaminhamento, e que assim acontece o atendimento no Sertrans propriamente dito, né? Então, tem também esses déficits, assim, mas tudo driblável e são questões que nós, enquanto ATRAC e outras associações, estamos conseguindo auxiliar também. É justamente um dos ideais desse programa, sabe, Vida? Que esse programa, né, através do YouTube, ele possa se replicar para que as pessoas trans, né, principalmente conheçam um pouco dessa realidade nos seus estados e tirem algumas dúvidas, né, e também quebrem esses receios que têm de estar adentrando esses espaços, né, e esses serviços. E assim, bem como você trouxe, até para tranquilizar a população, né, de travestis e transexuais que precisam utilizar o serviço, que as pessoas, que os profissionais já vêm de outro quando o ambulatório funcionava
lá no outro hospital, né? E aí também o doutor Vitor deixou a gente bem tranquilo, né, e tranquilas com relação à questão de que há toda uma análise, né, para os profissionais que vão se Sim. adequar, que vão se encaixar nesse quadro, e eu acho isso muito importante, e que, inclusive, né, o próprio doutor Vitor, ele faz parte dessa peneira, né, vamos chamar assim, para que um profissional possa estar atuando, né, nesse serviço de ambulatório, do ambulatório trans para a nossa população. E aí, Vida, eu fiquei com uma dúvida, só por questão mesmo de trazer uma nitidez, né, para trazer uma curiosidade mesmo. Se dentro do ambulatório existe alguma pessoa trans trabalhando. Então, essa foi uma informação que eu não pude captar, Uhum, porque eu fui apenas um dia lá, né? E uhum, eu não pude conhecer todos os profissionais. uhum. Mas é uma boa pergunta e é um questionamento que nós devemos levar para todas as instâncias, que nós levamos, na Sim, verdade, para todos os aparelhos aqui do estado, sabe? sim, O quanto é importante que haja uma pessoa trans trabalhando dentro desse sistema, desse equipamento, dessa ferramenta, não só sobre o empoderamento, como também sobre a identificação, sobre estar ocupando um espaço de poder simbólico e econômico, né? Nos uhum, ajuda tanto na questão da manutenção daquele equipamento, para que ele esteja cada vez mais sensível às questões macro e micro relacionadas à população trans, coisas que só a acessibilidade de quem passa é capaz de trazer, sim, como também pela questão da própria identificação das pessoas que perfeito. chegam ali, né? Então é um ponto que a gente realmente ressalta sempre. Dessa vez, pela pressa mesmo da realização do projeto e pelo tempo corrido ali em só poder entrevistar o Vitor, nós não conseguimos trazer essa informação. Mas fica aí esse ponto de reflexão e logo nós retornaremos, inclusive, ao Sertrans para obter mais informações e obter também no próximo ano as atualizações do que foi feito em relação à reforma estrutural, né? Então, esse é Perfeito. um ponto a ser cobrado. Isso maravilhoso, assim, acho importante para trazer realmente a reflexão, né, com um espaço tão importante, né, que trata dos nossos corpos, que exista realmente uma pessoa que seja um ponto de referência, até para a gente se reconhecer naquele espaço, né, e inclusive vislumbrar também ocupar um espaço desse enquanto profissional. Por isso que eu fiz essa pergunta, não é na verdade, não chega a ser uma crítica, né, nesse sentido, mas só para trazer a reflexão mesmo, até porque a gente vê que há um trabalho sério sendo feito, né, executado, voltado à nossa população, né. Outra coisa também que eu achei muito interessante, Vida, foi o Dr. Vitor trazer que existe uma interseccionalidade, né, caso a pessoa trans precise de algum acompanhamento para mercado de trabalho, né, ou qualquer outra questão voltada à questão de segurança, porque há uma parceria, de certa forma, do ambulatório trans com o centro de referência, né, aí do Ceará. Sim, acho que um ponto positivo, mais um dos pontos positivos a serem ressaltados sobre os equipamentos aqui no Ceará é essa interconexão, né? Existe sim esse acompanhamento feito nos centros de referência e o Sertrans é um equipamento, é uma ferramenta que se apropria através do serviço social que está lá presente dessa possibilidade de encaminhamento. Então, a plena convicção e consciência ali pelo Dr. Vitor, assim como todo o grupo gestor, de que o trabalho voltado às pessoas trans, à população trans e travesti, precisa ser feito de uma forma intersetorial, Uhum. né? Então, isso é levado com muita veemência, com muita consciência. Me diz uma coisa, vida. Então, se também uma pessoa trans, caso chegue no ambulatório trans, e queira fazer a testagem, né, de algum IST, né, HIV/AIDS, também se essa pessoa tem essa possibilidade, né, se existe algum CTA dentro desse hospital, ou se a pessoa é encaminhada através, né, do serviço do ambulatório trans para um espaço como esse, e se for uma pessoa, né, que foi diagnosticada recentemente, né, com um HIV/AIDS ou algum IST, se o ambulatório, de certa forma, consegue ajudar, né, na questão da medicação, do encaminhamento necessário? Olha, Eduarda, o Sertrans, ele não funciona de portas abertas, né? Como já foi Uhum, dito. Então, é necessário que haja um encaminhamento pelos postos de saúde dessas pessoas, da população, para que assim, então, daí já existe um filtro, né? uhum, A partir desse encaminhamento nos postos de saúde, é que esse profissional vai saber do que aquela pessoa está precisando. Então, o Sertrans, ele disponibiliza especialistas direcionados a especialidades muito específicas, como endocrinologia,
psicologia, psiquiatria, serviço social. O serviço social e a enfermagem estão ali presentes. Lógico que existem casos que sobressaem ao que o encaminhamento foi passado, Hum. né? Mas existe esse filtro, assim, de passar pelo posto de saúde para que do posto de saúde haja um encaminhamento para especialidades específicas disponibilizadas pelo CETRANS, né? Então, é, acredito eu, sim, que todas essas questões são levadas em consideração em relação a uma pessoa vivendo com HIV, a uma pessoa que tenha outras necessidades específicas, no que diz respeito ao tratamento de terapia hormonal, no que diz respeito à terapia em relação ao psicológico, né, a quadro psiquiátrico, mas sempre dentro dessas especialidades mesmo. Perfeito, Vida. Assim, outra coisa que você trouxe é bastante importante é essa perspectiva de ampliação, né, dos serviços, inclusive dessa questão, né, de vislumbrar as cirurgias, né, como o Dr. Vitor trouxe com relação à mastectomia e resignação sexual. E isso vai ser maravilhoso, né, ter mais um espaço que possa estar possibilitando, né, essa questão da da sua identificação, né, enquanto as mulheridades, né, as questões das identidades de gêneros que permeia, né, a população de pessoas trans, né? É importante, nós já estamos caminhando e alcançando bons resultados no que diz respeito a compreender que cirurgias voltadas às pessoas trans, essas cirurgias não são cirurgias estéticas, Sim. né? Então, nós já temos aí uma boa compreensão em relação ao próprio SUS, né? Às legislações e a políticas públicas diretas em relação aos próprios planos de saúde, etc. Então, é mesmo uma questão de tempo, acredito, e orçamentária, para que o ambulatório Ser Trans seja ampliado o quanto antes para essa perspectiva, tendo em vista que já há um atendimento voltado e especializado para a população trans, e que o tratamento voltado às questões de cirurgia também são necessários dentro da perspectiva multissetorial que nós falamos. É só uma questão de progressão mesmo. Vida, queria agradecer a você, né, pela disponibilidade, né, pelo trabalho que você conseguiu fazer aí. Dizer às pessoas que estão nos assistindo, né, que essas entrevistas que a gente está fazendo e essa identificação, esse panorama que as nossas articuladoras locais estão fazendo nos estados, depois vai se transformar em um documento que as pessoas vão poder estar tendo acesso, né. Agradecer mais uma vez, Vida, também ao espaço lá, ao Dr. Vitor, né, por ter possibilitado que a gente fizesse essa visita e que trouxesse essa nitidez para as pessoas que estão nos assistindo aqui nesse momento, né? Pedir a você que está nos assistindo aí agora, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários aí no YouTube, que depois o pessoal vai estar acompanhando e a gente pode estar passando as dúvidas lá para a Vida Vitória, para a Vida estar perguntando também aos serviços responsáveis, né, ao ambulatório trans ou a outros espaços que venham tratar da nossa existência, né, de pessoas travestis e transexuais. E é isso, Vida. Agradecer, muito obrigada, né, pela sua participação aqui no nosso programa Transpositividade. Um beijo. Todos, todas e todos. Obrigada, beijão. Como vocês viram aí, a gente falou, né, com Vida Vitória lá do Ceará, e agora, né, a gente vai direto para o Centro-Oeste, né, conhecer um pouco dos serviços para a população em Goiás, estado famoso pela economia e agropecuária e ritmo sertanejo. Mas será que esse estado também é famoso pelas políticas públicas de saúde voltadas para a população de travestis e transexuais? A nossa articuladora local, Cristiane Beatriz, irá nos apresentar um pouco dos serviços e espaços disponível para o cuidado e tratamento das pessoas trans em Goiás. Vamos lá conferir? Cris, mostra pra gente como é que tá essa situação aí. Olá, meu nome é Cristiane Beatriz, sou uma mulher trans, atualmente presidente da Unitrans Goiás, que é a Associação Goiana de Pessoas Trans. Também faço parte da diretoria executiva da Rede Trans Brasil, né, e estou como conselheira estadual de saúde aqui em Goiás. Estamos aqui em Goiânia, em Goiás, para falar sobre o ambulatório Transviver, que fica situado e implementado aqui no Cais do Novo Mundo, em Goiânia. Este é importante dizer que é um projeto da Rede Trans Brasil, em parceria com o Fundo Positivo, chamado Transpositividade, que tem como objetivo trazer informações sobre ambulatórios trans nos estados, né,
bem como o seu fluxo de atendimento, enfim, informações pertinentes em relação a esse serviço de saúde que é tão importante para a população trans travesti. Né? E é necessário dizer que a população trans travesti, né, é uma população que, infelizmente, ainda vivencia um ciclo de exclusão, né, muitas das vezes não consegue atendimento humanizado dentro das suas especificidades em qualquer unidade de saúde. Por isso se faz necessário a implementação e efetivação dos ambulatórios trans. E o Transviver hoje é uma realidade aqui em Goiânia. Dizer que o ambulatório Transviver ele foi implementado em Goiânia, né, em julho de 2024, né, e estamos aqui com a Ana Luísa, que é a médica do ambulatório, que vai trazer algumas informações sobre o funcionamento desse serviço aqui no CAIS do Novo Mundo em Goiânia. Primeiro, Ana Luísa, agradecer sua disponibilidade, né? A Rede Trans Brasil, através do projeto Transpositividade, fica muito feliz, né? E acha muito importante, né, estar dialogando com o serviço e levando essa informação a toda a população. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse e depois falarmos um pouco sobre como é o funcionamento do serviço aqui na unidade. Então, prazer, meu nome é Ana Luísa, sou médica aqui do Ambulatório Transviver e aqui a gente realiza o atendimento das pessoas trans que residem no município de Goiânia. Isso aqui foi um ganho enorme, pois houve uma redução de filas, uma redução de espera para conseguir entrar no ambulatório, pois agora temos um ambulatório que realiza essa parte inicial do atendimento inteiro de Goiânia já funcionando há 1 ano e pouco. Fala pra gente como que é o fluxo de encaminhamento, como agendar e chegar ao atendimento aqui no ambulatório Transviver. O paciente ou a paciente que queira vir para cá, basta buscar sua unidade básica de saúde. Se ainda não tiver cartão SUS, vai na unidade básica e busca o seu distrito, eles falam onde é que é para você fazer. Arruma seu cartão SUS, busca a unidade básica, marca a consulta. Dependendo da região de Goiânia, você também pode marcar pelo WhatsApp da prefeitura com um médico generalista que vai fazer o encaminhamento para você para o ambulatório Transviver, ambulatório TX, ambulatório Transsexualidade, não importa, sempre vai cair conosco, não precisa preocupar. Você vai protocolar esse encaminhamento e aí eles vão te ligar para você vir em consulta conosco. Perfeito. Ana, como que é a articulação com outras áreas de saúde? Assim, se o paciente já é paciente do ambulatório Transviver, precisa de um atendimento com um infectologista ou qualquer outro especialista da saúde. Existe essa possibilidade aqui no ambulatório? Como é feito esse processo? Caso o paciente precise de mais serviços que o ambulatório não ofereça, a gente tem aqui no CAIS o serviço de PrEP, de fácil acesso, mas se ainda assim for algum outro serviço que for detectado a necessidade, esse paciente pode ser encaminhado, ele vai protocolar e vai aguardar ser chamado para consulta. Perfeito. E temos filas de espera, como está o fluxo aqui para o atendimento das pessoas trans? As filas de espera antes do ambulatório surgir eram de até 2 anos, 2 anos e meio. Hoje, elas foram reduzidas a até cerca de 30 dias de fila de espera, a depender mais do tempo que demora para o encaminhamento ser protocolado, ser aprovado e ligar, do que realmente uma fila de espera. A gente sempre tem vaga de primeira consulta. Então, é mais ou menos cerca de 30 dias de fila de espera. Que ótimo. Isso facilitando que as pessoas trans travestis cheguem, né, ao atendimento e tenham seus serviços garantidos. Para finalizar, Ana, eu gostaria que você colocasse, né, enquanto médica do ambulatório, o que você acha que poderia melhorar no serviço voltado para pessoas trans? Aqui já é um serviço que já ajuda bastante. A gente tem a consulta médica para acompanhamento hormonal, temos consulta de enfermagem, teste rápido, aplicação de hormônio. Nós temos os psicólogos, temos assistente social, então a gente já tem uma equipe multiprofissional.
mas mesmo assim, sempre que a gente conseguir ampliar é bom. Então, a secretaria já está sempre se preparando para contratar novos profissionais para ampliar o serviço conforme a gente ganha pacientes. A gente também vai ter, já está em processo de compra, a questão dos hormônios, para que seja oferecido gratuitamente aqui mesmo e muitas vezes já aplicado aqui para facilitar para o paciente, sem nenhum custo usuário do SUS. É isso, gente. Vamos ficando por aqui, né, trazendo essas importantes informações sobre a disponibilização dos serviços do ambulatório Transviver, né, que é uma política de saúde importante, né, mais uma vez dizendo, para essa população. Então, aqui em Goiânia, né, tem esse serviço, né, como a Ana bem explicou, só as pessoas buscarem, né, acessar esses serviços e ter aí o acompanhamento com os especialistas que são disponibilizados aqui no ambulatório. Então, mais uma vez, agradecendo, Ana, a sua disponibilidade em falar conosco, trazer essas informações tão pertinentes para a população. Obrigada. Estamos aqui em Goiânia, Goiás, no Centro de Saúde Michele Muniz, localizado aqui no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, Goiás, onde funcionam os serviços do CPA, Centro de Atendimento e Aconselhamento, e iremos falar um pouco com a Kátia Almeida, que é assistente social da unidade, que trará um pouco de informações sobre os atendimentos, especialmente a população trans travesti do município de Goiânia. Primeiro, Kátia, eu gostaria de te agradecer por participar desse projeto, cujo objetivo é propagar o serviço, levar informação, principalmente à população trans travesti, né, de como acessar os serviços aqui na unidade. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, né, falar do seu atendimento aqui na unidade e já te perguntar como que é o fluxo de atendimento. Como que uma pessoa trans travesti faz para acessar os serviços, né, de acompanhamento e tratamento ao HIV e à PrEP? Bom, eu estou no serviço aqui desde 2015, né? Fazem muitos anos. E antes nós tínhamos um local de funcionamento, que era lá no setor sul, o antigo CRDT, que veio para este local há mais ou menos 5 meses. Estamos aqui em processo de adaptação, mas com a proposta de acolhimento, de recebimento de pessoas que queiram fazer o acompanhamento na PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual, e também o ambulatório de HIV, o ambulatório de infectologia SAI, que faz o acompanhamento a pessoas portadoras de HIV. Bom, como que é o fluxo? Para a PrEP, o fluxo é demanda espontânea, né? Pode vir aqui nos horários das 7 às 18 horas, é o horário de atendimento, procurar os profissionais. Aqui nós temos 2 enfermeiras no período da manhã, 2 enfermeiras no período da tarde, 2 psicólogas de manhã, 1 à tarde e 2 assistentes sociais para estar fazendo esse acolhimento e prestando assistência adequada a qualquer pessoa que deseje fazer a profilaxia e fazer o acompanhamento no ambulatório de HIV. O horário de funcionamento aqui da farmácia é das 7 às 18 horas, tá? Existem já disponíveis aí mais de 6 profissionais no atendimento. E hoje nós contamos com uma demanda, né, no ambulatório de HIV, com mais de quase 7 mil pacientes, né, em situação, em tratamento. E essa mudança trouxe algumas dificuldades, até a localização do espaço. Nós estamos buscando resgatar esses pacientes que ainda não conseguiram acessar os serviços, mediante contato via por WhatsApp, para que ele possa dar sequência ao seu tratamento, que a gente sabe da importância que é. No ambulatório de HIV, aqui a gente faz a testagem, faz o acompanhamento, agenda as consultas, faz a realização de coleta de sangue para carga viral, CD4, exames de tuberculose, criptocose e outros, né, no próprio laboratório aqui.
Nós somos um posto de coleta, esses sangues são enviados pelo LACEN, onde são feitos os exames, realizados os exames. Bom, em relação à PrEP, a demanda a gente pede para chegar aqui até às 11 horas no máximo, né, das 7 às 11, para podermos encaminhar para fazer a coleta do sangue, para fazer as testagens, e aí tomar as providências, né, encaminhar para o ambulatório de PrEP. Imediatamente a pessoa, se ela tem desejo de iniciar a PrEP, a gente já encaminha ela para um enfermeiro, o enfermeiro já vai iniciar a PrEP no mesmo dia, né, e ela vai aguardar o agendamento via regulação de Goiânia, né, para a primeira consulta. Caso isso não aconteça até lá, porque ele vai levar apenas 30 dias de tratamento, ele volta, conversa novamente com a enfermeira vai testar novamente e vai fornecer outra receita para ele retirar novas medicações, até essa regulação se efetuar. Temos também hoje, né, nós tínhamos uma enfermeira aqui que foi para o Jardim Novo Mundo, CAIS Novo Mundo, no período vespertino, ela também está fazendo PrEP lá. Então, quem morar na região lá do Jardim Novo Mundo, pode estar procurando lá, que ela também está disponível para fazer a testagem e também iniciar o acompanhamento. Em relação ao tratamento, né, o acompanhamento HIV, nós recebemos aqui, né, todos os dias pacientes novos, oriundos de outros estados, podem nos procurar que a gente vai fazer o encaminhar para a farmácia para retirar a medicação. Aqueles que estão em abandono, que desejam retomar seu tratamento, podem nos procurar que nós estamos disponíveis para providenciar a assistência necessária e adequada a todo aquele que desejar. Hoje a unidade conta com quais profissionais na equipe para atendimento, além da assistente social, que é a nossa querida Kátia? Então, nós contamos com 4 enfermeiras, 2 período matutino, 2 vespertino. Temos 2 psicólogas de manhã, 1 à tarde, 2 assistentes sociais, 1 de manhã e outra à tarde. Temos 4 infectologistas, embora no momento algum deles esteja de licença médica por um tempo indeterminado. E nós temos uma médica aqui que que foi ela que implantou a PrEP. Então, assim, ela atende aqui de todos os dias, né? É possível você vir e conseguir o atendimento imediato. Perfeito. Para finalizar, Kátia, nós da população trans travesti sabemos a importância de ser reconhecida pelo nome que condiz a nossa identidade de gênero, sejamos nós mulheres trans, travesti ou homens trans. Então a gente pauta muito a questão do respeito ao uso do nome social, no qual a gente tem um decreto desde 2016, que foi adotado pelo SUS desde 2009. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, aqui na unidade, como que é isso, se é respeitado, se a pessoa pode solicitar, né, o uso do nome social, porque a gente tem o direito da retificação de registro, mas ainda não é uma realidade para toda a população trans. Sim. O nosso sistema, né, já permite a inclusão do nome social no cadastro, e é possível que o profissional tenha o acesso, quando chega para o atendimento, ele vai chamar pelo nome social, e a gente prima por esse respeito, pelo acolhimento dessas pessoas. Eu acho que nós temos que lutar com direitos iguais. Eu tenho visto que a população LGBTQIA+ tem avançado nisso, né? E a gente até fala assim, gente, se a gente quer conseguir alguma coisa, nós temos que lutar. E essa população luta, a gente vê diariamente, né? Que ela luta pelos direitos. Então a gente, assim, tratamos todos com respeito, com dedicação e prestar a melhor assistência àquele que procurar serviço. Ai, que ótimo, já obrigada por essa mensagem final. Eu iria te pedir para deixar uma mensagem final, mas acho que você falou tudo quando você fala do acolhimento, e é nesse sentido que nós, da Rede Trans Brasil, do projeto Transpositividade, gostaríamos de agradecer
né? Quando nós adentramos aqui, a gente pôde sentir esse acolhimento humanizado, sensibilizado e preocupado com as pautas e especificidades da população trans. Nós, no movimento social, temos esse intuito, né, de fazer parcerias, de levar o melhor serviço, principalmente os direitos humanos e cidadania à nossa população. E, mais uma vez, muito obrigada, Kátia. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade e desejo que a luta de vocês seja crescente cada vez mais. E é isso. Então, você que é de Goiânia, de Goiás, ou está vindo para cá e precisa do atendimento, né, para tratamento, acompanhamento de aleviais ou PrEP, procure o Centro de Saúde Cidade Jardim, Michele Muniz, que fica no bairro Cidade Jardim. Obrigada. Gente, de volta aqui para os estúdios, a gente vai conversar, né, aqui um pouquinho com Cristiane Beatriz, lá de Goiás, para ela estar falando um pouquinho como foi essa experiência dela, né, essa visita lá ao ambulatório trans, ao CTA, e a gente poder fazer um panorama aqui, como foi essa visita, como a gente está fazendo nos outros estados. Oi, Cristiane Beatriz, tá aí? Tudo bem com você? Olá, Maria Eduarda. Tudo bem, e você? Bem também. Primeiro, Cris, queria agradecer a sua disponibilidade, né? Dizer que você fez um trabalho bem legal, né? Que você pôde trazer algumas informações aqui, né, pra gente. E eu acho que vai contribuir muito para o debate, né? A gente sabe que esse programa, o Transpositividade, ele vem para trazer nitidez realmente, né, à população de pessoas trans, né? Que por acaso que moram em Goiás aí, né? Que estejam em Goiânia, ou a população que esteja em trânsito, né? A gente sabe que a nossa população, ela é um pouco nômade, vive um tempo em um lugar e um tempo em outro local. E esse programa facilita tirar algumas dúvidas, né? Então é muito importante, né? As questões que você conseguiu abordar lá, né? Com Ana Luísa, inicialmente, né? A médica do ambulatório. Né? Então, Cris, eu acho que uma das coisas bastante importantes, né, que inicialmente você conseguiu trazer é que esse ambulatório Transviver, né, que ele foi implementado em 2024, se não me engano, em julho ou foi junho, ele pôde trazer uma redução nas filas, né, nos atendimentos de pessoas trans aí em Goiás, aí em Goiânia mais precisamente, né? Isso mesmo, Maria Eduarda. Primeiro, um olá a todas as pessoas. É, o serviço que hoje é disponibilizado no ambulatório Transviver, né, que é uma política de saúde que hoje está implementada, é efetivada, né, e oferece serviços dentro da política do processo transexualizador, veio graças à reivindicação do movimento social trans travesti aqui de Goiás, né, visto que este mesmo serviço estava congestionando filas, né, de espera de até 12 meses, um ano e meio, né, das pessoas aguardarem para a primeira consulta no HGG, que é um hospital estadual aqui em Goiás. Então, no ano passado, nós tínhamos esse hospital estadual que atendia a população trans travesti e tínhamos outros dois ambulatórios trans, né, um na região sul de Goiás, que é no município de Itumbiara, e um na região metropolitana, no município de Senador Canedo, que atendia o centro-sul de Goiás, ou seja, 25 municípios do estado de Goiás. Uhum. Mas a gente viu a necessidade da implementação do ambulatório Transviver em Goiânia, visto que é uma capital que tem muitas pessoas trans, né? E com a implementação desse ambulatório, né, facilitou muito a vida dessas pessoas que buscam atendimento especializado. Cris, a gente, pelo que eu entendi, né, pelo que a doutora pôde nos trazer, eu entendi que esse ambulatório Transviver, ele não é porta aberta, não é isso? Não, não. Para se chegar ao atendimento, é preciso que a pessoa busque a atenção primária, marque uma consulta com o clínico geral, pegue um encaminhamento, faça a regulação com o assistente social na mesma unidade e aguarde ser chamado pela regulação municipal, né? Mas tudo isso demora, o tempo de atendimento
com o clínico geral até ser chamada para a primeira consulta no ambulatório Transviver é entre 15 e 20 dias, né? E isso comparado ao que essas mesmas pessoas do município de Goiânia, porque esse ambulatório é só para as pessoas trans travesti do município de Goiânia, estava aguardando, disse, um ano e meio para a primeira consulta de acolhimento no hospital HGG. Isso, em um certo ponto da sua entrevista lá, Cris, ela traz isso. Se não me engano, ela tinha falado que a fila de espera chegava a durar até 2 anos, né? 2 anos e meio, né? Para que as pessoas pudessem ser atendidas, né? E agora, pelo que ela pode trazer, e também na sua fala aqui que você reforça, em média até quase 30 dias, né? Isso é um ganho bastante benéfico para a nossa população, que a gente sabe que tem urgência, principalmente no que tange a questão de saúde, porque a gente sabe que muitas das vezes a nossa população, né, ela se automedica, principalmente com essas questões de hormônio, né, Cris? E também essas pessoas também têm uma dificuldade muito grande de acessar os serviços de saúde. É importante a gente deixar nítido para você que está nos assistindo também, a Rede Trans Brasil executou um projeto TransSUS, o qual a Cristiane Beatriz esteve à frente e pôde também ter, né, uma visão mais ampla sobre como estava realmente esse serviço voltado para a nossa população, né, Cris? Exatamente, né? Na execução desse projeto TransSUS e também aqui a exemplo de Goiás, a gente percebe que a importância do movimento social de reivindicar, né, e de demandar as gestões municipais para a implementação dos ambulatórios trans. Assim como você falou, para que as populações tenham acesso, principalmente ao atendimento multidisciplinar, né, aquele atendimento com psicólogo, né, com ginecologista para acompanhamento de hormonioterapia, né? E aí a intenção e o propósito aqui em Goiás de implementar ambulatórios, que neste ano a gente conseguiu implementar mais 4 municípios, né, em policlínicas de outras regiões do estado de Goiás, é fazer com que também facilite, descentralizando os serviços, facilitando o acesso para essa população. Porque imagina você, uma pessoa que mora, né, no extremo norte do Goiás, ter que às vezes viajar, né, 4, 5 horas para vir para Goiânia para ter acesso a um profissional como psicólogo. Então, a gente conseguiu, em outras regiões, para além da região sul, implementar mais 4 ambulatórios, e isso tem facilitado não só a vida das pessoas, mas também propiciado o acesso a esses serviços do processo transexualizador. Cris, era um dos pontos de pauta, já que eu ia trazer aqui também, essa que tem essa articulação com outros atores, né, da saúde, que inclusive, né, consegue também facilitar, né, tem o serviço de fácil acesso à PrEP, né, também que é algo que a gente aborda e fala bastante, né, para a nossa população. Cris? Isso, inclusive, no outro trabalho do projeto Transpositividade, que é dialogar com os CTAs do municípios, a gente também pôde identificar que no ambulatório Transviver, né, há 2 meses foi implementado o atendimento para PrEP, né, para pessoas trans travesti, não só as que fazem, os usuários, pacientes do projeto TX, que é o projeto lá do ambulatório Transviver, mas também toda a população. Outro ponto que você conseguiu abordar muito bem nítido lá durante a sua visita, Cris, foi com relação à questão da melhoria, né? Que já ajuda bastante essa questão da ampliação da equipe multiprofissional, né? E o quadro de profissionais de lá do Transviver. E que também, né, pelo que a gente pôde identificar durante a sua entrevista, é que já está no processo também de compra de hormônios, né? Para serem disponibilizados lá mesmo no ambulatório, inclusive facilitar também a aplicação quando for o uso de algum hormônio injetável, né, Cris? Exatamente. E é importante dizer aqui, Maria Eduarda, que a Ana Luísa, a que foi entrevistada e que é uma das coordenadoras, né, do projeto TX lá no Ambulatório Transviver, né, e médica ginecologista, é uma mulher trans. E isso nos alegra muito, né, de saber que nós também estamos nesses espaços na qualidade de profissionais.
E um dos gargalos, não só em Goiás, mas também esteve na pesquisa do projeto TransSUS da Rede Transbrasil, é também o acesso aos hormônios, né? Isso está previsto dentro ali dos serviços, esses insumos também devem ser disponibilizados quando se há a implementação dos ambulatórios trans. Aqui em Goiás, a gente também sempre teve muita essa dificuldade, mas a gente vem acionando os mecanismos de controle social, como conselhos de saúde, né, e também reivindicando junto às gerências estaduais, como a GERPOP, que é a Gerência de Atendimento a Populações Específicas, para a disponibilização dos hormônios, porque isso está previsto dentro da pactuação de habilitação e efetivação dos serviços. Para além disso, a gente teve um outro ganho no ano passado, que foi a destinação de uma emenda parlamentar de um vereador por Goiânia, que inclusive é nosso primeiro vereador LGBT, e que destinou uma emenda parlamentar específica para a compra dos hormônios lá para os do ambulatório Transviver. É assim, maravilhoso, Cris, você trazer essa análise, que foi uma das coisas que a gente falou anteriormente aqui com Vida Vitória, que era justamente essa pergunta, se existia alguma pessoa trans trabalhando, né, no ambulatório trans, né, porque a gente sabe que essa questão da representatividade, da gente se identificar num espaço como esse, a gente sabe que em outros ambulatórios espalhados pelo país, a gente não tem essa mesma facilidade de que pessoas trans trabalhem num ambulatório, né, e isso às vezes dificulta essa nossa identificação quando chega nesses espaços, e quando a gente vê, né, uma doutora, uma médica, né, trans, né, fazendo esse acolhimento, fazendo esse trabalho aí em Goiânia, isso nos enche de esperança, né, e também que mostra às pessoas que é possível, né, principalmente a nossa população, que por muitas das vezes, em algumas situações, são desacreditadas e que acham que muitas vezes o único subterfúgio é o mercado sexual, né, o que não é o problema, mas que essa não seja a única alternativa, consegue se enxergar no momento que diz assim, também é possível para mim essa realidade. Então, assim, a gente quando chega num ambulatório trans, num espaço como esse para cuidar da nossa saúde e a gente identifica que tem uma pessoa como nós nos atendendo, a gente se sente um pouco mais aliviada, né? E eu acho que isso facilita até o processo de estar andando num espaço como esse, né? De estar atendendo as nossas demandas, né, Cris? Exatamente, eu acho que para além da gente quebrar esse ciclo de exclusão, né, de marginalização da nossa população, de estarmos inseridas no mercado de trabalho, né, de profissões que nos foram negadas, né, a gente também, como você disse, né, ter uma pessoa, né, que vivenciou um processo de transição, as dificuldades de uma pessoa trans, né, com certeza vai ter uma maior sensibilidade, não só para o atendimento, mas também para a condução, né, de todo o ambulatório, que hoje a gente percebe que os profissionais foram bem escolhidos ou capacitados e sensibilizados, porque essa devolutiva que os usuários hoje traz para a gente do movimento social, a Unitrans Goiás, que é a Associação Goiana de Pessoas Trans aqui de Goiás, tem acompanhado, né, de perto não só o ambulatório Transviver de Goiânia, mas também os outros ambulatórios, né, buscando o feedback dessas pessoas, principalmente nisso que é o atendimento, né, principalmente se é humanizado, sensibilizado e com respeito à identidade de gênero das populações aqui de Goiás. Cris, outro lugar que você pôde visitar foi o Centro de Saúde Michele Muniz, né? Onde funciona o serviço de CTA, o Centro de Atendimento e Aconselhamento, né? Lá você foi recebida por Kátia Almeida, assistente social da unidade, né, Cris? E queria que você falasse um pouco, né, quando você fez a pergunta a ela sobre o fluxo de atendimento como pessoas trans fazem para acessar, né, o serviço sobre IST, HIV/AIDS e PrEP. Certo, antes de relatar sobre isso, é importante dizer que aqui em Goiânia, nós passamos por um processo de transferência desses serviços, que funcionava num prédio específico, aqui antes não era só CTA, era CRDT, né, o Centro Diagnóstico, Testagem, e aí ele, por má gerência da gestão passada,
perdeu-se o prédio e teve que transferir para uma unidade de saúde que já funcionava serviços. Então, há 6 meses, esse serviço do CTA, né, que é Centro de Testagem e Aconselhamento para atendimento às IST, HIV/AIDS, PEP, PrEP, está funcionando há 6 meses. Então, o primeiro impacto que eu tive nessa visita foi bem positivo, porque primeiro eu pude sentir, tanto da psicóloga quanto da assistente social, uma sensibilidade, uma receptividade muito grande, né, para além de um cuidado, especialmente com a população trans travesti. Né? A primeira pergunta foi sobre o respeito ao uso do nome social, né, respeito à identidade de gênero, o que é mantido nessa unidade de saúde. Em relação ao fluxo de atendimento que foi passado, é que hoje é porta aberta, né, demanda espontânea, então a pessoa pode chegar sem marcar consulta e solicitar o atendimento para testagem rápida, para PEP ou para a PrEP. Cris, assim, uma das coisas que você trouxe aí, que eu tinha anotado aqui no ponto de pauta, é que realmente isso foi de forma muito positiva, de certa forma, essa mudança para outro espaço, mas como a doutora mesmo trouxe, né, ela disse que o ambulatório aí de HIV, ele tem quase 7 mil usuários, né, e que essa mudança trouxe algumas consequências, né, a perda de alguns usuários, mas que estão buscando resgatar essas pessoas, né, que porventura vieram abandonar o tratamento, né, através de WhatsApp, né? Ela fala que faz esse contato para tentar resgatar esses usuários. Mas aí, Cris, eu queria saber de você se existe uma grande divulgação com relação, né, a essa mudança, né? Se a Unitrans, se o seu trabalho, né, com as meninas, né, com as pessoas ou com a população LGBTQIAPN+, que são pessoas vivendo, se você consegue estar fazendo esse contato, né, para estar falando que mudou de local, né, se a prefeitura, se o estado está fazendo alguma divulgação para que as pessoas não abandonem, né, o seu tratamento. Isso, exatamente essa foi uma das nossas ações e reivindicações, porque quando mudou de endereço, né, a minha primeira atitude foi verificar no Google se tinha mudado, e isso Uhum. não tinha acontecido, ficou por volta de uns 2 meses o endereço antigo. Então, isso era uma dificuldade para as pessoas, né, saberem onde era o atual endereço de atendimento do antigo CRDT. Então, a gente oficiou a gestão municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, né, oficiamos, né, um parlamentar que eu já citei, né, que também oficiou, reivindicando que mudasse, principalmente, né, nas redes, tanto do Google quanto da página da prefeitura, Uhum. porque nenhum dos dois haviam atualizado o novo endereço de atendimento do CRDT ou do CTA. Então, essa foi a nossa primeira atitude, a gente ficou insistindo até que mudassem, atualizassem o endereço. Outra medida de divulgação que partiu apenas do movimento social foi de divulgar nos grupos de WhatsApp, né, nas intervenções de prevenção que a gente, enquanto Unitrans Goiás, faz nas ruas, né, foi aquele trabalho mesmo de formiguinha, uma Uhum. pessoa para outra. Cris, outra coisa que eu acho importante deixar nítido aqui é que as pessoas que estão, né, Cris, em trânsito, né, que precisam pegar medicamento, que precisam estar fazendo algum exame, pode também estar realizando isso, né, aí nesse CTA, né, também aí em Goiânia, né, Cris? Porque às vezes há uma grande dúvida de dizer, e o meu medicamento acabou, eu tô viajando, eu tô falando isso, porque às vezes muitas das meninas, né, trans, das pessoas trans, elas estão, né, no mercado sexual e às vezes, né, são nômades, né, fica um tempo em um lugar, um tempo em outro, às vezes vai para Goiânia também, e aí pergunta como é que eu faço para continuar o meu tratamento. E aí é importante, né, Cris, a gente deixar nítido para essa população que porventura estejam aí em Goiânia, que o CTA acolhe também essa população, né, Cris? Exatamente. Esse é um trabalho muito do movimento social, da ONG, né, a gente tem uma abertura nos pensionatos aqui,
tanto de Goiânia quanto de Aparecida de Goiânia, que é uma cidade metropolitana que divide rua, né? Então é onde tem os maiores pontos de profissionais de sexo, travestis, transexuais, e a gente faz questão e fizemos questão quando mudou de endereço de repassar essa informação para que as próprias trans, travestis, profissionais de sexo repassassem para outras meninas que estavam chegando, né, na cidade. E é bem isso que você falou. Aqui em Goiânia, em Goiás, é um local de rota, né? A gente tem muitas meninas, Uhum. e isso a gente identificou em alguns projetos, como o Viva Melhor Sabendo, muitas meninas do norte, nordeste, que passam aqui para ir para o sul, o sudeste, né? E vice-versa. Então, esse trabalho de divulgação, ele é muito importante, principalmente para repassar de que elas podem, a qualquer momento, buscar o CTA, né? Solicitar atendimento e a equipe vai buscar, né, o histórico de atendimento dessa pessoa, seja de PrEP, seja de pessoas que estão vivendo com HIV/AIDS, para ou reiniciar o tratamento ou continuidade do tratamento. Eu senti essa responsabilidade, né, nas profissionais de saúde do CTA, em ter essa atenção, né, de buscar, através do sistema, o histórico dessa pessoa, para que ela possa dar continuidade ou iniciar um tratamento caso ela precise. Cris, a gente já está se encaminhando para o final e eu acho importante a gente deixar aqui nítido também, Cris, que aí a PrEP, né, a pessoa que queira estar fazendo a utilização da PrEP consegue fazer no mesmo dia. Foi uma das coisas bastante legais, né, que a Kátia Almeida, assistente social, pôde trazer para a gente durante a sua entrevista, né? Então a pessoa pode fazer até se testar no mesmo dia, né, fazer a testagem no dia e no mesmo dia essa pessoa conseguir pegar o seu medicamento de PrEP, né, Cris? Isso é um avanço muito valioso, principalmente, né, para a população de pessoas trans que estão no mercado sexual, né, e que fazem a utilização para se prevenir, né, para se precaver de qualquer eventualidade, às vezes da camisinha estourar, né, e tal, ou também de fazer um sexo sem a camisinha. Então, essa também é um grande avanço, né, Cris, e que tem essa facilidade aí nesse CTA. Isso eu pude sentir das profissionais da unidade que elas também pensam como deve ser, que é desburocratizar, Isso, né, o acesso à PrEP, né? exato. Uma metodologia de prevenção muito eficaz e ela até informalmente, né, na conversa antes da gravação, ela disse que espera que a PrEP seja como preservativo, que você encontre em qualquer lugar, sem burocracias, né? Claro que, como é uma medicação, você precisa de ter o acompanhamento com o infectologista, né? Passar por os exames, e assim como você falou, a pessoa chega, né? Reivindica, né? Já é diretamente encaminhada para a testagem, logo depois para a infectologista, que já passa a receita e no mesmo momento ela se direciona à farmácia e faz a dispensação da medicação a priori para um mês, porque precisa ali ver Uhum. se vai adaptar o organismo e tal, e depois ela dá continuidade no tratamento, né, voltando a cada 4 meses para pegar a receita e a medicação. Cris, é isso. Queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né? Parabenizar pelo trabalho que você realiza aí em Goiânia, em Goiás, né? Para quem não conhece Cris, Cris é uma grande militante do movimento social, né? Das causas LGBTQIAPN+, mais especificamente das causas de pessoas trans. E assim, dizer que você é um orgulho para a rede trans, né? Para a entidade a qual que você representa e realmente parabenizar e agradecer também, né? A gestão que pôde disponibilizar a sua visita e fazer essa gravação, né, que é de tão importância, né, para o nosso programa Transpositividade, porque é assim, dessa forma, através das redes sociais, a gente consegue replicar cada vez mais essas informações que você trouxe aqui para nós. Agradecer mais uma vez a sua participação, Cris. Eu é que agradeço, é um projeto importantíssimo, eu acho que a divulgação ela faz todo o sentido, né, para que as pessoas trans travesti tenham acesso a essas políticas de saúde. Quando eu levei essa proposta para a gestão municipal, eles
acataram, né, viram que é um projeto importantíssimo, porque se trata de divulgação do serviço, né, de como se chegar ao serviço. Então, parabenizo aqui também a Rede Trans Brasil por essa iniciativa, né, agradeço a você, Maria Eduarda, pela condução do projeto e que a gente possa expandir cada vez mais a informação aos nossos. É isso, brigadão, Cris, beijo. Gente, vocês viram aí, né, um pouco da realidade lá em Goiânia, né, em Goiás, com Cristiane e Beatriz, né? E aí, voltando para a região Nordeste, o terceiro e último estado de hoje é o Piauí. Com uma economia impulsionada pela pecuária, agropecuária e mineração, o estado, além de rico em minérios e vegetação, é também conhecido pela cultura do Bumba Meu Boi. Mas será que esse estado também ele é rico em políticas públicas de saúde voltadas para a população de travestis e transexuais? E para nos apresentar os serviços disponíveis para a população trans do Piauí, vamos embarcar nesta visita com a articuladora Maria Laura, né, que fez um vídeo bem legal e vai trazer elementos para a gente depois estar batendo um papo aqui ao vivo com vocês. Vamos lá ver os vídeos que ela gravou? Maria Laura dos Reis, agente aqui do projeto Transpositividade, diretamente de Teresina, Piauí. Vamos falar agora de um assunto necessário, que é a saúde da população trans. Vem comigo entender um pouco mais como é que funciona o ambulatório trans. Aqui no nosso estado, né, nós temos apenas um consultório que funciona como um ambulatório trans, que é dentro, né, do serviço ambulatorial aqui do governo do estado. Ele foi implantado em 2020, né, através de uma solicitação do Movimento Social Organizado e atendida pela gestão na época. Inauguramos, né, no dia 29 de janeiro de 2020. Né, já estamos com 5 anos do ambulatório efetivado, mas ainda de forma muito precária. Né? Infelizmente, temos poucos profissionais, não temos dispensação de medicação e também não ofertamos cirurgias do processo transicionalizador. Então, nesse sentido, a gente vai, né, sempre tentar estratégias de fortalecimento desse espaço que a gente pensa que é um espaço de garantia de direito, de cidadania para a nossa população. Vamos fazer, né, uma intervenção junto à nossa atendente lá do ambulatório trans, que é a pessoa responsável por poder fazer todo o acompanhamento, né, de consultas, agendamentos e também tá lá acompanhando a demanda das meninas, porque foi uma demanda também nossa do movimento, né, que desde quando foi implantado, somente no ano de 2024 que a gente conseguiu colocar uma pessoa trans lá no atendimento, porque até então a gente não tinha uma referência desse público-alvo lá para poder visualizarmos, né, nossos corpos naquele espaço. Então, a entrevista hoje é com ela, né, com a maravilhosa Lana Morales, né, que é atendente aqui no ambulatório trans. Então, me chamo Lana Morales, sou recepcionista e atendente aqui do ambulatório trans Macaé Castro, único do estado do Piauí, onde desenvolvo um trabalho de estar recepcionando e ajudando toda a população trans do estado. Quais os serviços estão disponíveis atualmente no ambulatório? Então, a gente disponibiliza os serviços de endocrinologia, que faz a questão do tratamento hormonal, psicologia, urologia e ginecologia, e temos também a questão da enfermagem e serviço social. Como anda a adesão da população trans aqui no ambulatório? Vem aumentando, a gente já uma crescente muito boa. Hoje mesmo a gente teve 7 atendimentos, então assim, pode parecer mínimo, pouco, mas a cada dia vem aumentando gradativamente, né? Como é feita a seleção e treinamento da equipe para atender a população trans? Infelizmente a gente não tem uma capacitação feita realmente pela secretaria, mas a gente nos capacita, todo mês a gente faz a nossa reunião mensal, fazendo os nossos encontros e dando seguimento aos nossos serviços do mês. A gente sempre tem essa questão mensal de fazer o serviço. A gente
se reúne para conversar sobre o que a gente vai desenvolver durante o mês. Existe fila de espera? Como funciona o processo de agendamento? Não tem fila de espera. Graças a Deus a gente agora tem porta aberta aqui dentro do ambulatório, porque a gente tem a questão de saúde digital. Então a gente consegue pedir o encaminhamento já de pronto, e aí não existe essa fila de espera. Há articulação com outras áreas da saúde, como psicologia, tecnologia, infectologia? Sim. E com outras áreas, a exemplo da assistência social, segurança pública, educação e empregabilidade? Temos esse apoio, a gente faz um encaminhamento, as solicitações de acordo com as necessidades do paciente, a gente consegue encaminhar também para o centro de referência, que é o nosso parceiro, nos apoia. Então, assim, a gente tem esse apoio tanto da saúde, como da segurança pública, como do centro de referência. O que acha que poderia melhorar no serviço da população trans no ambulatório? Aqui a gente está passando por um momento de reforma, então assim, a gente está num consultório improvisado, a gente vai ter o nosso ambulatório mesmo, vai ter a habilitação do nosso ambulatório, e o que eu acho que necessita melhorar é a questão de ter mais especialidades atendendo dentro do ambulatório, como cardiologista, como dermatologista, nutricionista, que são importantes a gente ter dentro do nosso quadro, e a gente está buscando apoio e buscando ter esses especialistas dentro do ambulatório. O ambulatório oferta hormonoterapia, com dispensação de medicação, intervenções cirúrgicas, nesse sentido? Infelizmente a gente ainda não tem a nossa farmácia, a gente está buscando a questão da habilitação, porque para a gente conseguir a farmácia a gente precisa estar habilitado, e para a gente estar habilitado a gente precisa também ter um espaço. E aí, infelizmente, por conta da obra, a gente ainda não conseguiu tudo isso. Mas estamos buscando hoje mesmo ter uma audiência pública para a gente trazer essa farmácia para dentro do nosso espaço. O ambulatório funciona dentro de outro espaço ambulatorial ou tem um espaço próprio para ele? Funciona dentro de outro espaço. A gente tem uma sala agora improvisada, mas a gente futuramente teremos nossa sala com recepção, um consultório. Estamos buscando mais um outro consultório para a gente ter o nosso próprio espaço, mas funciona dentro de um outro hospital, que é o HGV. O ambulatório atende a todo o estado ou apenas região metropolitana ou cidades adjacentes? Atendemos todo o estado, todos os municípios, a gente busca trazer para cá. Com o avanço da saúde digital, o ambulatório faz parceria para poder ter acesso às mais distantes localidades? Sim, a gente tem o apoio da saúde digital, onde a gente faz o encaminhamento. Na verdade, a saúde digital nos dá esse marketing de apoio, porque de lá a gente procura o clínico e aí ele dá o encaminhamento para trazer os pacientes para cá. Atualmente, qual é a equipe que compõe aqui o ambulatório trans? Atualmente a gente tem uma equipe nós temos um endocrinologista, na verdade a gente vai aumentar essa margem, vai aumentar para mais um, vamos ter 2 endocrinologistas atendendo. Temos 3 psicólogos, um ginecologista e um urologista, e temos uma equipe de enfermagem de 5 pessoas. E temos a assistente social também, que nos ajuda. Hoje estaremos apresentando aqui a coordenação do CTA, estadual do Piauí, onde faz testagem de HIV, também de hepatites e sífilis. Está à frente a coordenadora Consolação Pitanga, onde a gente vai monitorar como está o serviço, o fluxo de atendimento, a estrutura do serviço, então tudo isso vai ser passado por ela agora, certo? Sou Maria da Consolação Nascimento, estou como coordenadora do CTA estadual. Existe uma equipe treinada para acolhimento e abordagem afirmativa de identidade de gênero? Sim, existe uma equipe treinada aqui no CTA para toda essa abordagem. Como funciona o processo de acesso ao atendimento? É necessário algum encaminhamento? Não, o CTA ele é
porta aberta, né, demanda espontânea. Então, não precisa agendar, o usuário chega, se dirige à recepção, faz a triagem, né, e em seguida começa o atendimento. Se ele for para a testagem, ele vai para a testagem. Logo após o resultado, ele vai para o aconselhamento com o profissional. Como as pessoas trans costumam relatar suas experiências neste espaço? Até o momento, quem poderia responder seria os aconselhadores e as pessoas que fazem o teste e o infectologista que atende diretamente esse público. Que tipo de demandas específicas da população trans são mais recorrentes aqui? Testagem para HIV, sífilis, hepatite B e C. O que falta para que o serviço amplie sua capacidade de resposta? Acho que nesse momento a oferta ela é satisfatória. Então, o atendimento, como ele é contínuo, hoje o atendimento ele começa às 8 e dá continuidade até o final da tarde. Então, os usuários já não precisam mais ficar aguardando aquele intervalo entre 11h30 e 1h. Então, assim, à medida que a demanda vai acontecendo, que os usuários vão chegando ao serviço, eles já vão imediatamente sendo atendidos. Os profissionais recebem formação contínua sobre diversidade de gênero e saúde trans? Eu também vou notificar cada evento, porque assim, eu precisaria ter essa conversa com toda a equipe do CTA, porque aqui nós somos 24 pessoas, e aí eu preciso conversar com cada um para fazer essa abordagem. Então, assim, está faltando realmente a gente, esse segmento da conversa com os colaboradores do serviço, para a gente entender como é feito todo esse trabalho diante dessa população. Como o serviço se articula com as políticas públicas da saúde LGBTQIA+. Através desse momento, eu acho que a gente precisa se integrar mais, Laura. A gente precisa sentar com a população, sentar com vocês que são responsáveis, né, na construção dessas políticas, para que a gente possa passar a integrar mais ainda e melhor junto a essa população. Como o serviço lida com as pessoas trans profissionais do sexo em trânsito, visto que a população é bastante migratória e muitas deixam o tratamento por conta das burocracias, existe alguma estratégia ou atualização do serviço? Os profissionais, eles são sim preparados para receber essa população, para orientar tanto no acolhimento, na triagem, quanto na hora da realização dos exames. Há políticas internas para o uso do nome social e respeito à identidade de gênero das pessoas trans? Sim, aqui no serviço, as pessoas trans, quando eles chegam, eles são atendidos pelo seu nome social, então não existe distinção, existem sim as políticas, existe uma integração do CTA com toda essa política LGBT. A participação da comunidade trans na construção e avaliação dos serviços? Sim, existe. Inclusive, a população costuma vir ao CTA, participar de momentos relacionados a toda essa temática. Quais são os principais desafios enfrentados pela equipe na atenção à população trans? Então, assim, eu acho que desafios... não existem desafios porque a população, o usuário chega, é feito o seu acolhimento e os profissionais que estão na recepção, quanto os profissionais que vão realizar o atendimento, eles estão preparados para esse tipo de abordagem.
Então, não são desafios, não existe preconceito, não existe um estigma relacionado a essa população aqui no serviço. Há parcerias internas com outras instituições do movimento social? Sim, parceria sempre com todos os movimentos sociais do Estado aqui no serviço, principalmente com a comunidade LGBT, parceria com a Coordenação Estadual de Equidade, onde essa população está hoje mais inserida, então a gente costuma trabalhar de forma integral. E agora, de volta aos estúdios, né? Eu vou convidar Maria Laura para a gente estar batendo um papo aqui, para a gente estar vendo como foi, né, a visita dela, né, nesses espaços. E a gente está trazendo um panorama, né, sobre as questões que ela conseguiu identificar lá, fazendo essa visita em loco. Oi, Maria Laura, tudo bem? Você está aí? Olá, tudo bem? Estou aqui sim. Maria Laura, primeiro eu queria agradecer, né, pela disponibilidade, né, dizer que você fez vídeos bem legais e que trouxe algumas informações importantes para a gente estar debatendo aqui hoje, né? Logo de início, né, falar sobre o ambulatório trans, a grata surpresa que a gente teve por você ser atendida, né, pela Lana Morales, né, que ela é atendente de lá do ambulatório trans, e isso é magnífico porque nos outros estados que a gente passou, a gente fazia sempre essa pergunta, né, se existia alguma pessoa trans trabalhando no ambulatório, né? Que a gente sabe que é muito importante essa questão da identificação, né? Da gente ver que um ambulatório trans é importante ter uma pessoa trans trabalhando, porque isso também faz com que a gente relaxe um pouco mais e saber que a gente vai ser atendida, né, com dignidade, com igualdade, de acordo com as nossas especificidades. E aí, Maria Laura, né, você nos trouxe aqui, né, algumas informações dizendo que o ambulatório trans, né, infelizmente, né, ele funciona num consultório, né, que é dentro do serviço ambulatorial do governo do estado, desde 2020, após uma pressão do movimento social, né, Maria Laura? Sim, essa foi uma das nossas propostas, né, da nossa conferência LGBT no ano de 2015, né, nós tivemos uma conferência e a gente colocou nas propostas que tivesse um ambulatório aqui. E em 2020 a gente conseguiu efetivar, né, por isso a importância das conferências do LGBTs, porque lá a gente pode amarrar essas propostas e reverter elas, né, em políticas públicas para a população. Então, a partir de 2020 a gente conseguiu fazer isso. Foi bem mesmo no ano da pandemia, né? Então, meio que os primeiros anos foram assim, com pouco fluxo, né? Por causa da questão que a gente não podia fazer aglomeração, essas coisas todas. Mas, né, a partir daí que já foi tudo liberado, né, os serviços, a gente conseguiu, né, estamos conseguindo ter esse fluxo de atendimento, né, lá no ambulatório. Inclusive, eu também, né, sou uma das usuárias do ambulatório, né, sempre que eu preciso fazer algum tipo de intercorrência na saúde, eu procuro lá por ser um espaço acolhedor e também, né, um espaço que a gente lutou para poder ter essa garantia, a gente tem que usufruir dessas políticas públicas que nós, né, o movimento social, tanto lutamos para poder conseguir. O que a gente pode identificar também, Maria Laura, através dos relatos, né, que você conseguiu trazer, que ainda tem poucos profissionais, né, e que também ainda não há dispensação de hormônios, né? Sim, assim como todo, né, lugar tem suas precariedades Sim, também, sim. né? Então a gente tem esses desafios aqui ainda, nesse sentido da gente conseguir os hormônios, especialmente população de homem trans, né, que a gente, esses medicamentos são muito caros, né, e a gente sabe que a maioria da nossa população trans ainda está naqueles subempregos, né, não tem como custear esses medicações, né? Tem medicação de R$ 500, então não tem como você receber, né, um salário mínimo de R$ 1.500 e R$ 500 ser só para um medicamento, né, da harmonização. Então, a gente já colocou também nas nossas propostas, né, para o próximo pleito de orçamento e tudo, né, dentro dos espaços de movimento social que a gente movimenta, essa questão também, né, do orçamento para a dispensação desses
medicamentos, né? E também nós não temos as cirurgias, né? Que também que é Uhum. algo muito procurado, a questão, né, das cirurgias para poder fazer, né, o processo, tanto a questão do implante de silicone, né? Como também a mastomia para os homens trans, também a redesignação para as mulheres trans. Então a gente tem esses desafios ainda para vencer aqui no nosso ambulatório. É, mas que tudo isso não tira o brilho, né? A gente viu também Lana Morales, né, pôde trazer que, apesar dessas questões, né, a adesão vem aumentando, né? Creio que por conta da divulgação, creio que por conta de um trabalho bem legal e também por conta, né, de você e dos movimentos sociais LGBTQIAPN+, que vem fazendo esse trabalho de fortalecimento do ambulatório trans aí no Piauí, né? Sim, também a aquisição da Lana no espaço do ambulatório também foi uma provocação nossa, né, do movimento social. A gente se reuniu na visibilidade trans do ano passado, né, com o secretário de Estado da Saúde, e uma das reivindicações foram essas, né, que a gente precisava de uma referência trans dentro daquele Uhum. espaço, né, porque por mais que os héteros cis, eles sejam, né, alguns acolhedores com nossas vivências, tudo e tal, mas nada como onde nós, para estar lá, né, poder fazer todo aquele processo realmente de reconhecimento, de acolhimento, né, de tratativas, que a gente sabe que no espaço de saúde isso é essencial. Então, de pronto, o secretário, né, aceitou a nossa reivindicação. A gente reuniu em janeiro, em abril ela já estava, né, empregada. Então, foi um processo assim bem rápido mesmo de atendimento da nossa demanda. E também a gente demandou para ele uma estrutura melhor, né, para o ambulatório, que a gente disse que o consultório não supria nessas necessidades, né? Então, já está no processo já de reforma lá no próprio prédio, né, onde tem um consultório, tem um espaço agora no TEC, que atualmente é no primeiro andar, agora estão reformando uma ala lá no térreo para poder receber, né, para ter mais consultórios, né, um espaço só para ter ali a triagem de atendimento, né, então a gente já foi até a visita lá para a gente ver como é que tá, e tá ficando bem legal, e acho que até o final dessa gestão, né, eles vão entregar esse espaço que a gente também reivindicou enquanto movimento social. É, para você ver como foi um ganho, né? Eu pude identificar na sua conversa lá com Lana, Maria Laura, que assim lá não tem um treinamento, né, para atendimento, né, uma capacitação, não tem uma sensibilização, um treinamento para os profissionais de lá do ambulatório, mas que tem reuniões mensais, né, com os profissionais para contribuírem para melhorar o atendimento e o acolhimento a pessoas trans lá no ambulatório trans. E a presença de Lana, né, ela traz justamente nessas questões que ela, como vivencia essas realidades e identifica melhor do que as pessoas heterocis, como você trouxe aí, mesmo sendo pessoas parceiras. Então, essa questão dela estar lá dentro e estar identificando, ela pode pontuar e trazer com muito mais qualidade qualquer eventualidade, né, que venha acontecer, né, com alguma pessoa durante algum atendimento, com algum profissional, né? E quando eu falo de profissional, a gente estende isso desde da pessoa ao vigia, ao guarda lá na porta, a pessoa que dá limpeza, né, a qualquer outra pessoa que esteja circulando por esses espaços, né, Maria Laura? Sim, então essa é uma preocupação nossa também, né, quando a gente visualizou esse espaço de atendimento, né, que seria com a população em geral, né, porque lá, né, onde acontece os atendimentos é onde é um espaço ambulatorial para o Piauí todo, né, Sim. tem pessoas vêm todos os municípios vão fazer suas consultas lá, que são reguladas para lá, e nós temos essa preocupação dos estranhamentos, né, dos corpos trans naquele espaço, tanto da parte, né, da própria população dos usuários, como dos profissionais. Uhum. Então, mais com a chegada, né, da Lana lá, a gente conseguiu visualizar menos essas questões, né, que antes a gente tinha muito essa questão do desrespeito do nome social, né, do uso dos pronomes, vez ou outra, né, as usuárias e usuários sempre reclamavam para nós, né, diziam assim, vocês têm que fazer uma formação com o pessoal do ambulatório trans, né? Porque eles não sabem como tratar a gente chega lá, não respeita o nome social para quem não é retificada, trata sempre com gênero, né, que não nos representa. E com a chegada da Lana lá, com essa sensibilização que ela está fazendo junto à equipe, em todo o hospital,
a gente percebe, né, essa mudança, né? Eu mesma, quando vou lá fazer os atendimentos, né, as consultas, levar os exames, eu percebo, né, como as pessoas, elas têm aquele cuidado, né, de querer fazer você se sentir bem acolhida, diferente de outros momentos que a gente chegava lá e sentia aqueles olhares estranhos, né, aquela presença que incomodava. Hoje em dia, por ter um corpo trans lá também o tempo todo naquele espaço, as pessoas acabam, né, normalizando nossa presença lá e dessa forma contribuindo para o enfrentamento, né, à transfobia nesses espaços. Duas coisas bem legais também que eu pude identificar, Maria Laura, é que não tem que não há fila de espera, né? Que não tem, por ser porta aberta. E pelo que eu entendi, esse pode ter um agendamento virtual, né? Para a pessoa estar acessando o ambulatório trans. E também que há articulação, né, com outros atores da saúde, né? Que há encaminhamentos de acordo com a necessidade de cada usuário, né? Por exemplo, que pode ser, inclusive, também se a pessoa tem algum problema com relação à questão no campo da segurança, mercado de trabalho, a pessoa também pode ser encaminhada para o centro de referência porque tem uma parceria com o ambulatório trans, não é isso? Aqui a gente tenta integrar as políticas, né? Nós temos o comitê, né, gestor de políticas LGBT, né, ao qual a gente faz esse monitoramento, que é onde tem várias secretarias de Estado que tem essas políticas transversais, né, que é educação, saúde, assistência social, e o centro de referência aqui, ele é uma política, né, política pública da população LGBT, que ele é dentro da assistência social, certo? E sempre que tem uma demanda, né, que chega lá no ambulatório trans, através, né, lá do serviço de psicologia, aí já é encaminhado para o centro de referência para ele estar fazendo um acompanhamento e articulação junto ao órgão, né, que ele possa estar contribuindo com a demanda. Uma coisa que você trouxe aí, que é bastante importante, é falar que já está tendo essas melhorias, né? E que também está em processo de regulamentação, e também que está havendo essa ampliação, né, para melhorias do quadro de profissionais, né? Que há necessidade, né, de dermatologista, de nutricionista, como Lana Morales trouxe, né, na entrevista que você conseguiu colher com ela, né? Sim, sim, a gente também fez essa intervenção lá, porque a gente sabe que lá atualmente só tem 4 profissionais, né? Que é urologista, ginecologista, psicóloga e Endócrino. endocrinologista, Isso. né? E a gente sabe que essas não são só essas necessidades da população trans, né? Então a gente perpassa por outras esferas e uma das reivindicações que a gente fez junto à diretoria, né, lá do Ambulatório Azul, que é onde se encontra o espaço físico do ambulatório trans, foi essa, né? Que essas especialidades elas fossem ampliadas para outras pessoas, para a gente poder também ter essas necessidades supridas, né, por esses profissionais. E como aqui, né, eles são muito sensíveis a essas pautas, né, do movimento trans, né, a gente sempre que a gente chega lá, raramente a gente tem um não, Uhum. né, coisas assim, no que tiver alcance, né, deles fazer, eles sempre estão portas abertas para poder nos receber e atender na medida do possível que a gente possa, né? Eles não pegam, chegam, pegue aquele, dou 10 mil reais na sua conta, isso daí não existe, Uhum. né? Mas dentro do que eles possam disponibilizar, das suas articulações, né, de estrutura de governo, eles estão sempre ali disponíveis para poder estar colaborando. Outro lugar, Maria Laura, que você visitou foi a Coordenação Geral do CTA do Piauí, né? Que tem como coordenadora Maria da Consolação. E aí, um dos questionamentos que você fez a ela inicialmente era se tinha uma equipe treinada, né, para a abordagem de pessoas trans. E ela disse que tinha, né, que tinha essa capacitação e que tinha profissionais que já tinham sido capacitados para estar recebendo a nossa população, né? Sim, porque como a maioria do público que procura, né, o serviço do CTA ainda é o público LGBTQIA+, né? Então, a gente sempre tinha esses cuidados também, porque no Piauí o nome social, ele já é uma política, ele já é uma lei, na verdade, né? Desde Uhum. 2009,
desde 2011 a gente tem a carteirinha de nome social, né, que eram as políticas que a gente tinha como paliativos antes da retificação de nome e gênero, para poder melhorar esse acolhimento nesses espaços, certo? Então, a nossa preocupação sempre foi essa, em saber, né, que as pessoas, que essa política estava sendo efetivada para quando as pessoas chegassem nesses espaços, elas não passassem por constrangimento e acabassem se evadindo do espaço, nem fazendo o exame por, né, por esses constrangimentos. Então, a gente sempre teve esse acompanhamento junto ao CTA, né? Eu fui por 2 anos conselheira estadual de saúde, aonde a gente tinha essa preocupação, né? Eu fiz parte da comissão de equidade, da comissão de HIV/AIDS, dentro do conselho, e nós sempre fazíamos, né, essa educação permanente dentro desses espaços, esse monitoramento para saber das demandas do fluxo de atendimento, se tinha algum caso de discriminação, e felizmente, né, até agora a gente está lidando com pessoas muito sensíveis a essas pautas, acolhedoras, né, que não nos questionaram, nunca tinha aquele enfrentamento de dizer, ai, é porque está assim no documento, eu vou ter que ser igual ao documento do RG, né? Nunca a gente teve esses questionamentos daqui. Sempre as pessoas muito atentas para ouvir, para tentar entender e procurar formas de como resolver e acolher. Outra coisa bem legal é assim como o ambulatório trans, o CTA também ele é porta aberta, né? Isso facilita muito, né, a procura, né, a demanda e o atendimento, né, a pessoas todos os tipos, inclusive a população de pessoas trans, né? Isso é muito importante também. Outra coisa também que a gente conseguiu identificar na sua fala lá com ela foi se as pessoas trans relatavam suas experiências nesse espaço, né? Mas eu vi que ela não capta essas informações, mas eu creio que você, enquanto, né, ativista social, consegue colher, né, relatos, né, de como são os atendimentos feitos lá, se passou por algum tipo de constrangimento, né, ou se teve algum tipo de desrespeito, né, como a gente trouxe até inicialmente, nessa questão de saber se tinha uma equipe treinada, né, para estar recebendo a nossa população. Não, lá sim, lá é tudo muito acolhedor, né? O espaço, desde quando você entra até quando você vai fazer a coleta, né? Quando você vai receber o resultado, não tem aqueles questionamentos, porque você tem a vida promíscua, não sei o quê, né? Não tem essas colocações, né? Sempre ela é muito respeitadora, sempre orientam, né? A usar os preservativos, né? A quem não quer usar o preservativo sempre orientam o uso, né, da PrEP, e nunca assim com julgamentos, ou com estranhamento, ou com preconceito, ou com deboche, né? A gente não tem esses relatos lá, pelo menos com acompanhamentos que a gente faz, a gente não tem nenhum relato de lá. A gente nunca recebeu nenhuma denúncia referente à discriminação no CTA, né? Diferente do ambulatório trans, que, como eu falei, né, teve algumas situações que a gente teve que fazer a intervenção mais incisiva, tanto na direção como no próprio secretário de saúde, para melhorar o atendimento, mas no CTA, até agora, né, não chegou para nós. Você tem, fica por lá mesmo, mas a gente faz um monitoramento sempre, a gente sempre faz a visita lá com a coordenadora, né? A Consolação é recém-chegada, mas a gente sempre fazia com a, com a, com a outra coordenadora, que era a Cristiana, que hoje em dia é a gestora, né, da política de AIDS no estado, a coordenadora estadual de HIV/AIDS, a Cristiana, que antes que fazia, né, a coordenação do CTA. Mas é uma pessoa extremamente acolhedora, e a gente percebe que ela sempre teve esse interesse, né, de chamar a gente para as atividades do CTA. A gente também sempre convidava eles para nossas atividades, para poderem socializar com a gente e saber como acolher nosso. Maria Laura, outra coisa assim que é importante a gente tirar dúvidas, assim, até para quem está entrando. A gente sabe que a nossa população ela é uma população que vive viajando muito, muitas das vezes porque estão, né, no mercado do sexo, e às vezes vai para o Piauí, vai para outro lugar, vai para Goiânia, vai para Fortaleza. E aí, se é uma pessoa trans, né, vivendo com HIV/AIDS, né, se é de fácil acesso a pegar o medicamento ou a fazer algum exame aí no CTA, como funciona?
O CTA que depois que você faz, né, o exame, tudo e tal, e se der reagente, né, eles já encaminham aqui para o serviço do SAI, né, que não é no próprio prédio CTA, é no prédio do Hospital de Doenças Tropicais, aqui do estado, lá onde faz a dispensação desse medicamento, né? E lá a equipe já faz todo o cadastro, né? Já faz todas as orientações necessárias, também a dispensação, né, da medicação, né? Aqui a gente tem isso bem controlado através do CTA e do SAI. Aqui no estado nós temos 5 CTAs, né, distribuído em 5 municípios polos aqui do estado. O da capital Teresina, ele é estadual, né? Então, ele serve como articulador dos outros municípios, mas na grande maioria dos municípios, onde tem CTA, onde tem um CTA, tem o SAI também, né? Para poder fazer a dispensação dessa medicação, certo? E para quem quer fazer PrEP, né, tem que fazer um agendamento para poder fazer a dispensação da medicação também. Mas também tudo muito tranquilo, muito controlado, né, dentro aqui da programação da coordenação de HIV/AIDS do Estado. Maria Laura, eu queria agradecer a sua participação, né? Dizer que você faz um trabalho bem legal aí, né? Que você continue assim vigilante e atuante, principalmente defendendo as causas LGBTQIAPN+, mas em especial a população de pessoas trans, que a gente sabe as dificuldades e as especificidades que a gente passa. Agradecer a gestão, né, que liberou e autorizou você fazer essa visita, né, e fazer a filmagem, fazer as indagações necessárias para que a gente trouxesse aqui para o programa Transpositividade. É importante mais uma vez a gente reforçar que esse programa é justamente para levar nitidez à população trans, né, que porventura esteja passando pelo Piauí ou que mora no Piauí, que tem algumas dúvidas, e aproveitar esse momento para dizer a você que está nos assistindo, se tem alguma dúvida, que deixa aí nos comentários aí embaixo, que depois a gente vai estar passando para Maria Laura, né, para estar trazendo essas contribuições, né, e vocês entram lá no Instagram da Rede Trans ou aqui no YouTube para a gente estar trazendo, né, e trazendo uma nitidez maior sobre qualquer dúvida que você tenha sobre o que foi abordado aqui no programa de hoje, né, envolvendo o ambulatório trans e o CTA e o serviço do SAI lá no Piauí. Obrigada mais uma vez, Maria Laura. Por nada, estamos à disposição. Eu que agradeço aqui a oportunidade de ter colaborado, né, com vocês com esse projeto de grande valia para a nossa população, e espero que a gente consiga alcançar nossos objetivos, que foram aqui finalidade, né, desse projeto, certo? É isso, obrigada, Maria Laura. Gente, estamos chegando ao fim do nosso programa Transpositividade. E você que ainda não segue o nosso Instagram, aproveita esse momento e segue lá, @RedeTransBrasil, e se inscreve também aqui no nosso canal do YouTube, @RedeTransBrasil 8992. E aí, gente, você, né, que ainda não conhece o nosso trabalho aqui do Transpositividade, é um programa voltado para a população de travestis e transexuais, que vem aqui a trazer a nitidez sobre os estados, né? Para quem precisa de algum serviço no ambulatório trans, ou para quem esteja procurando algum acompanhamento no CTA. Então, o programa Transpositividade, ele serve para isso. Espero que você tenha curtido esse programa, e você que ainda não acompanhou o programa anterior, aproveita esse momento também e vai lá ver o nosso programa anterior. Aproveita também e compartilha com seus amigos, com seus familiares, com as gestões necessárias, porque tenho certeza que esses programas vão servir de inspiração e também para estar tirando dúvidas da população em geral. É isso, gente. Beijo e até o nosso próximo programa Transpositividade.